Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é sobre uma medicação icônica. Ela foi a primeira medicação produzida pela indústria farmacêutica e ainda hoje é uma das medicações mais usadas no mundo inteiro e com papel importante na cardiologia e algumas outras especialidades. Eu estou falando da aspirina, ou AS, ou ácido acetil salicílico. Fica aqui comigo que o vídeo está bem legal. O ácido acetilsalicílico, ou AS, ou aspirina, é um dos medicamentos mais usados no mundo inteiro. O AS é uma medicação anti-inflamatória e também anti-plaquetária, mas seus usos na medicina são diversos. Vamos entender como essa droga funciona e por que ela é tão importante na cardiologia? Existe uma enzima espalhada pelo nosso corpo chamada ciclooxigenase, ou COX para os mais íntimos. A COX é como uma fábrica responsável pela produção de algumas substâncias, entre elas as prostaglandinas e o tromboxane A2. No estômago, a ação da COX é de proteger a mucosa gástrica da acidez do suco gástrico e das enzimas digestivas. Os leucócitos, células do nosso sistema de defesa, também usam a COX para a produção de substâncias inflamatórias. Essas substâncias são responsáveis, por exemplo, pela dor que sentimos quando algum local está inflamado e também pelo aumento da temperatura corporal levando à febre. Nas plaquetas, a COX produz o tromboxane A2, uma das substâncias importantes no processo de formação do trombo plaquetário. Isso é importante para estancar sangramentos. Ao usarmos o AS, ele vai inibir a ação da COX nos diversos locais do nosso corpo, e a sua ação vai depender muito da dose que estamos utilizando. Por exemplo, quando a intenção é usar o AS como um anti-inflamatório, a dose é elevada, cerca de 500 a 1000 mg a cada 4 ou 6 horas. Já para o seu uso mais frequente na cardiologia, a dose é bem mais baixa, cerca de 80 a 325 mg apenas uma vez ao dia, e nós vamos entender o motivo. O objetivo de usarmos o AS nessas doses baixinhas é simplesmente inibir a COX das plaquetas. Fazendo isso, nós conseguimos reduzir as chances de formação de trombos plaquetários inapropriados dentro de nossas artérias. É possível fazer isso com uma dose baixa pelo seguinte motivo. Quando a aspirina bloqueia uma COX, ela faz isso de forma irreversível. Significa que só é possível reverter esse efeito produzindo uma nova COX. Acontece que as nossas plaquetas são células sem núcleo e elas não são capazes de produzir uma nova COX. Assim, uma vez que a aspirina se liga na COX plaquetária, ela fica inibida durante toda a vida da plaqueta. Só a produção de novas plaquetas é que será capaz de reverter o efeito do AS. Cerca de metade de nossas plaquetas são renovadas a cada 10 dias. Por isso, quando queremos suspender o AS por um motivo qualquer, por exemplo, um procedimento cirúrgico, é necessária a suspensão com vários dias de antecedência. No século V a.C., Hipócrates, considerado o pai da medicina científica, escreveu que o pó ácido da casca do salgueiro aliviava dores e diminuía a febre. Esse remédio é mencionado em textos de diversas civilizações antigas, e os nativos americanos também usavam para dores de cabeça, febre, reumatismo e tremores. O princípio ativo desse pó, a salicilina, foi descoberto e descrito em 1828. 10 anos depois, através de processos químicos a partir da salicilina, foi descoberta uma nova substância, o ácido salicílico. Finalmente, em 1897, o laboratório farmacêutico alemão Bayer conjugou quimicamente o ácido salicílico com o acetato, criando o ácido acetil salicílico, muito menos tóxico.
Eles batizaram a marca de aspirina, que ficou famoso mundialmente. O ácido acetilsalicílico foi a primeira criação da indústria farmacêutica e foi também o primeiro fármaco vendido em tabletes. Agora que já vimos como o AS funciona, podemos falar mais sobre o uso prático dessa droga na cardiologia. A ciência já nos mostrou que o uso do AS em doses baixas é capaz de reduzir as chances de infarto ou AVC. Também é capaz de reduzir os danos de alguém que já esteja sofrendo um infarto. Porém, o seu uso também gera alguns riscos. Como vimos, ao bloquear a COX no estômago, o AS acaba bloqueando um mecanismo protetor. Isso faz com que o estômago fique mais suscetível a sofrer lesões pela acidez e pelas enzimas digestivas, podendo chegar até a formação de uma úlcera. Além disso, o fato de impedir a formação do trombo plaquetário faz com que um eventual sangramento que ocorra nessa úlcera seja mais difícil de ser estancado pelo nosso próprio organismo. O resultado é um aumento das chances de sangramento gastrointestinais importantes. Sangramentos importantes também podem ocorrer mais facilmente em casos de pequenos traumas. Isso é mais frequente nos pacientes idosos. Por esse motivo, o benefício do uso do AS em doses baixas deve ser colocado numa balança contra os seus possíveis riscos de sangramento. Pacientes com altíssimo risco de infarto ou AVC, como aqueles que já tiveram um infarto ou AVC no passado, ou também aqueles que possuem um stent, eles possuem uma balança que pende quase que de forma inequívoca para o lado do benefício do uso do AS. Já aqueles com baixo risco ou risco intermediário de eventos isquêmicos necessitam de uma avaliação minuciosa, caso a caso, com o seu médico de confiança. O AS em doses baixas também pode estar indicado para proteção contra o câncer coloretal. Da mesma forma, os riscos e os benefícios devem ser colocados na balança e avaliados caso a caso. Alguns pacientes com válvulas mecânicas no coração também precisam usar o AS junto com algum anticoagulante para prevenir a formação de trombos por essas válvulas. Há algumas informações práticas sobre o uso do AS. Ele deve ser tomado de estômago cheio ou vazio. Bom, o principal efeito do AS no estômago, que é o bloqueio da COX e, consequentemente, da proteção que ela gera, vai acontecer independente da forma que você tomar o AS, pois isso vai acontecer depois que houver a absorção do medicamento. Mesmo assim, geralmente se pede para tomar o medicamento após a alimentação para diminuir as chances de dores estomacais. Se eu perder uma dose, o que eu devo fazer? Tome a medicação assim que você lembrar, a não ser que já esteja perto da próxima dose. Aí, nesse caso, esqueça a dose perdida. Não tome 2 doses ao mesmo tempo ou doses extras. Guarde qualquer medicamento fora do alcance de crianças. Quando eu era criança, eu comia uns ASzinhos escondidos, como se fosse uma balinha azedinha. Não sabia o perigo que estava correndo. E você? Passou por esse perigo também na infância sem saber? Deixa aqui nos comentários. Comente aqui também se você quer saber mais algum detalhe sobre o AS. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.